Delimitações do estudo, ou seja, quando eu vou explorar esses resultados e extrapolar para outros ambientes, até onde eu posso extrapolar os resultados. Então vamos imaginar, se nós tivéssemos feito ou estivéssemos projetando um trabalho de pesquisa para fazermos, por exemplo, só em homens, nós não poderíamos extrapolar esses resultados para mulheres, que poderia o resultado ser exatamente o mesmo, mas poderia ser bastante diferente do que nós venhamos a encontrar. Por quê? Porque nós estudamos somente pessoas do gênero masculino, que tem um comportamento psicológico, tem um comportamento fisiológico, tem uma taxa hormonal diferente, tem até um comportamento em produzir força diferente da mulher por questões culturais. Então, quer dizer, dentro dessas características, os resultados encontrados para o sexo masculino não poderiam ser extrapolados para o sexo feminino, numa situação que se fizesse o estudo somente com homens ou somente com mulheres. Então, delimitar o estudo é justamente isso, é cercar até onde é possível extrapolar os resultados. A partir daquele delineamento, que eu vou descrever até onde eu posso entender a abrangência dos meus resultados, eu estou delineando, até onde eu posso ir explorando os meus resultados, qual a abrangência que eu posso dar para eles. Então, até onde eu posso ir com esses resultados, além daquilo especular. Ou seja, esse estudo se identificou, por exemplo, indivíduos com faixa etária entre 18 a 35 anos. Então, projetar esses resultados para indivíduos idosos ou crianças, os resultados que nós venhamos a encontrar aqui, sejam eles quais forem, projetar para crianças ou idosos seria especular. O nosso estudo vai ser feito com indivíduos jovens de 18 a 35 anos. Eu estou delimitando a faixa etária. Fora dessa faixa etária pode ser que o comportamento seja exatamente o mesmo. Mas pode ser que o comportamento seja totalmente diferenciado do que nós encontramos. Então, extrapolar além dessa faixa etária fica por conta e risco de quem está extrapolando. Fato é que o trabalho de pesquisa conclui em cima de indivíduos naquela faixa etária, é o que se pode afirmar perante os resultados para indivíduos de 18 a 35 anos. Então, isso é a ideia de delimitar. Até onde eu posso abranger, explorar meus resultados dentro de um delineamento de características. Então, vamos ver lá. Os resultados obtidos no presente projeto de pesquisa se limitam a homens e mulheres. Então, nós estamos estudando homens e mulheres. Se fossem só homens, seria só homens. Universitários experientes no treinamento de força. Então, não pode explorar e julgar esse resultado, que vai ser exatamente o mesmo quando se tratar de sedentários. Nós estamos trabalhando com indivíduos experientes. E vejam bem, mínimo 3 sessões semanais de treino visando desenvolvimento de força por mais de 6 meses de TRP. Isso é o que nós estamos chamando de indivíduos treinados, experientes no TRP. Então nós estamos caracterizando o tipo de treinabilidade ou as características de treinabilidade desses indivíduos. Mínimo 3 sessões semanais eles devem realizar visando desenvolvimento de força, seja hipertrofia ou força pura, por mais de 6 meses de TRP. Então, são indivíduos realmente bem caracterizados como treinados. Fora dessas características, eu não posso expandir os resultados. Por isso, eu estou delimitando as colocações. Não sendo possível sua extrapolação para idosos, crianças e atletas de qualquer modalidade esportiva, porque nós não estudamos atletas. Delimitação. Então, características. Identificar as características às quais as informações obtidas no estudo poderão ser extrapoladas. As características das informações às quais podem ser extrapoladas. Foi exatamente o que eu mostrei agora aqui nesse projeto que acompanha esse curso. E projetos para a população, métodos e instrumentos em geral. Então, por exemplo, se nós usamos um instrumento para o teste supino, talvez para um exercício de um grupo muscular totalmente diferente possa não ser o mesmo. Cabe investigação. Então, por exemplo, nós identificamos isso para o supino. Será que no leg press vai ter o mesmo comportamento, já que trata-se de um exercício de membro inferior, não de membros superiores? No extensor de joelho, trata-se de uma cadeira extensora. Trata-se de um exercício de membros inferiores monoarticular. E nós estamos estudando supino, que é um exercício de parte superior do corpo, membros superiores, multiarticular. É bastante distinto. Então, será que os resultados seriam iguais perante o teste RM? Cabe uma investigação para clarear melhor esse aspecto. Então, a delimitação ela fecha a abrangência de extrapolação dos resultados. Tenta-se caracterizar até onde os resultados podem ser aplicados. Exatamente isso. Acho que essa é a frase final que eu posso deixar desse tópico para vocês. Caracterizar até onde os resultados finais do estudo podem ser aplicados. Essa é a lógica maior. Então, nós delimitamos. Então, é importante deixar isso bem claro no projeto.
Definição de termos, termos importantes do estudo e que não são muito usuais, vejam bem, que não são muito usuais, podem gerar dúvida de entendimento e compreensão, devem ser melhor explicados nesse item. Ou seja, eu tenho que definir termos que podem suscitar dúvidas. Por exemplo, teste de 1RM para profissionais de educação física que atuam na área do fitness é bastante conhecido. Mas como esse projeto nós vamos submeter, já submetemos ele ao Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade, onde profissionais de outra área, não da educação física, podem estar avaliando o projeto, então eles não estão familiarizados com esse termo, teste de 1RM. Então, por isso que nós definimos os termos aqui. Já que nós estamos caminhando para um comitê de ética e os indivíduos desse comitê de ética podem não estar familiarizados, provavelmente até não estejam, pois são de outras áreas, nós achamos de bom alvitre nós definirmos ou buscarmos fazer a definição mais clara possível do termo 1RM, assim como o TRP. E vejam bem aqui, quando nós vamos definindo esses termos que não são muito claros, nós estamos nos apoiando sempre que possível, e tentem fazer isso, se apoiar sempre que possível na literatura. Vejam bem que em todos os casos aqui nós estamos citando autores que contribuem com essa definição do termo. Então, em alguns momentos, como vejam aqui, quilagem, nós não usamos nenhum autor. É possível o próprio autor definir aquele termo? É possível, mas sempre que há uma margem de discussão quando é somente o autor que define aquele termo. Quando o autor define um termo e essa definição é feita também por outros autores, então se apoia mais uma vez na literatura para justificar aquele termo, você tem um apoio maior, você tem um respaldo maior daquele termo que você está usando. Então esse é um ponto importante. Mais uma vez, friso a importância da revisão de literatura. Uma revisão de literatura bem feita, ela não vai apenas encher o trabalho com citações, ela vai contribuir em vários outros itens do trabalho. E vejam bem, está contribuindo agora na definição de termos, que é um item do tópico introdutório do projeto de pesquisa. Nós estamos definindo termos que podem ser de difícil entendimento para o leitor e definindo esses termos a partir de definições já postas na literatura. Isso é muito bem visto quando é avaliado o projeto de pesquisa num comitê de ética ou em algum órgão de financiamento. Não são os autores únicos e simplesmente que estão definindo aquele termo já foi definido ou num livro ou num artigo, ou em mais de um livro ou mais de um artigo já foi definido, então pode parecer um termo inicialmente não muito usual, mas já foi definido em outras obras. Então esse é um ponto importante também, fazer o vínculo da definição de termos com a revisão de literatura. Então esse aqui seria o item 1.7 do trabalho, definição de termos, o item 1.7. Seguindo em frente aqui, as limitações do estudo. Limitações do estudo são todos os aspectos que realmente podem corroer um pouco a capacidade metodológica, a capacidade de resultados, de ler e entender bem os resultados. E às vezes essas limitações, elas acontecem não porque os autores queiram, mas às vezes porque realmente é impossível controlar. Então, por exemplo, quando nós comparamos metodologias de treinamento e nós aplicamos em dois grupos diferentes, obviamente, dependendo da tipagem de fibra muscular, um grupo pode responder melhor a um tipo de treinamento de força e hipertrofia, enquanto outro grupo não responde tão bem. E isso pode estar em função de variações hormonais ou, particularmente, a tipagem de fibra muscular. Então, como vamos controlar a tipagem de fibra muscular? Nós temos que fazer uma biópsia, identificar a tipagem de fibra muscular dos indivíduos e separar por aqueles que apresentam preponderância da fibra do tipo 2B, os que têm preponderância da fibra do tipo 2A ou do tipo 1. Mas isso se torna extremamente complicado porque os autores não têm laboratórios para se fazer biópsia, por exemplo. Isso não é em todas as universidades que se tem, até é raro. Assim. Demanda de um profissional médico também acompanhando o processo, na maioria das vezes. Então isso gera um complicador que os pesquisadores não têm como resolver. E aí eles lançam isso como uma limitação do estudo. Então não pode-se identificar a tipagem de fibra e isso pode ter interferido um pouco nas respostas hipertróficas ou de força da amostra. Estou fazendo esses exemplos frente ao nosso projeto de pesquisa. Mas você tem que ver frente ao projeto de pesquisa de você e frente aos seus objetivos, frente ao seu objeto de estudo. Quais são os pontos limitadores que você deveria ter feito e não conseguiu fazer? Ou não conseguiu fazer porque ficou muito difícil, ou porque não conseguiu amostragem, ou algum ponto. Só tome cuidado. Alguns fatores limitadores podem botar o estudo por água abaixo.
Se nós temos ali fatores limitadores muito fortes, que corroem muito forte o nosso poder de confirmação daquele dado, é melhor então nem conduzir isso tudo dessa forma. Porque são tantas limitações, tantos fatores que corroem, que no final nós não temos segurança nenhuma em dizer que aquele resultado realmente é aquele resultado. De tantos fatores limitadores que deveríamos ter controlado e por um ou outro motivo não conseguimos, que no final qualquer pessoa que avalie o seu trabalho na banca de TCC ou na banca de monografia pode derrubar o seu trabalho questionando pontos que você deveria ter controlado, não controlou, citou como limitadores, deve sempre ser citado, mas não conseguiu resolver aquele problema, se tornou um limitador, e são tantos pontos que somados retiram completamente a credencial dos resultados. Então tome cuidado com isso, converse com o seu orientador a respeito desse aspecto. Alguns pontos que eu coloquei com relação à limitação do estudo. Toda e qualquer variável que possa ter limitado a ideal articulação do trabalho, tanto no seu planejamento teórico, quanto na seleção amostral, quanto nas conclusões de estudo. Isso são fatores limitadores. Então, toda e qualquer variável que possa ter limitado a ideal articulação do trabalho, tanto no planejamento teórico, na metodologia, quanto na seleção amostral, quanto nas conclusões, quanto em algum outro aspecto, são variáveis que devem ser citadas como fatores limitadores do estudo. Os fatores limitadores do estudo que nós estamos colocando aqui no projeto, depois, futuramente, ao escrevermos um relatório de pesquisa em forma de artigo, nós vamos mais uma vez trazer em voga esses fatores limitadores no capítulo discussão dos resultados. Normalmente, no final da discussão dos resultados, antecedendo as conclusões em um artigo de pesquisa, os pesquisadores íntegros eles vão citar quais foram os fatores limitadores daquele trabalho. E aí aqueles fatores limitadores serão julgados pelos pares, os leitores, se aqueles fatores limitadores limitaram demais os resultados do estudo ou não. É comum, é corriqueiro apresentar os fatores limitadores. Nem tudo o que é necessário controlar nós conseguimos controlar. Então citem sempre os fatores limitadores e no projeto já citem aqui. Porque, mais uma vez, ao escrever o artigo, no final da discussão dos resultados, nós vamos ver mais à frente, nós traremos em pauta isso na discussão. Isso o pesquisador íntegro, justo e ético vai sempre apresentar. Fatores que foram impossíveis de serem controlados e que podem corroer a precisão da metodologia ou resultados. Isso aqui eu já havia falado com você, essa questão de corroer a precisão, tanto do ponto de vista metodológico quanto dos resultados. Normalmente se identifica fatores metodológicos como limitadores. Normalmente esses fatores limitadores são mais visíveis e normalmente se vê mais no ponto de vista de metodologia do trabalho. Então algumas coisas que deveriam ter sido feitas não foram. Às vezes se coloca um fator limitador baixo N amostral. E aí eu tenho severas críticas contra isso. Se o indivíduo terminou um trabalho e no final das suas conclusões ele coloca um fator limitador baixo N amostral, por que ele não aumentou o N amostral? Se ele estudou 5 indivíduos e no final, ao concluir seus trabalhos, ele coloca como fator limitador baixo N amostral para ter uma segurança maior no resultado e se consegue publicação dependendo do conteúdo mesmo assim, por que esse pesquisador não fez com 10? Por que esse pesquisador não aumentou o N amostral minimamente a ponto de ter uma segurança maior no trabalho? É um fator limitador, mas é um fator limitador que os autores poderiam ter retirado aumentando o N amostral. Tá? Então aqui um exemplo para vocês e uma crítica particular pessoal quanto a isso. Pesquisador deve observar seu estudo com bastante cuidado e critério para identificar fatores limitadores. Então, muito critério, muita calma, não tente defender o trabalho nesse sentido. Você tem que defender o trabalho em vários sentidos, mas não agora. Agora, se plotado um problema, cite esse problema. Se conseguir corrigir, corrija esse problema. Se não conseguir corrigir, já foi plotado esse problema depois de você ter coletado os dados, ou você volta tudo e volta a coletar todos os dados de novo, ou cita aquele problema como fator limitante, né? Você não identificou antes, identificou ao longo do processo, após a coleta de dados, cite como um fator limitante. Agora, cuidado com o tamanho dessa limitação. Como eu disse, pode derrubar o seu trabalho. Então, mais vale a pena, em alguns casos, voltar e começar tudo de novo, o que vai dar trabalho, mas não colocar aquilo como fator limitante, que você não vai conseguir depois publicação em lugar nenhum, porque qualquer revisor que venha olhar aquele artigo vai identificar aquele fator limitador como um fator muito grande que derruba o trabalho. Pesquisador deve observar condicionantes apresentados na literatura e verificar se seu estudo limitou-se em função de algum ponto e assim pode não ter acertado no alvo.
Então, para acertar no alvo, no centro do alvo, não deveríamos ter nenhum fator limitador. Tudo que deve ser feito, foi feito, nada limita o meu resultado. Então o N amostral está adequado, os fatores de controle da amostra foram adequados, os processos metodológicos, o meu instrumento de pesquisa tem alta resolução de medida, eu calibrei o instrumento de pesquisa, motivei a amostra aos testes de força, no caso aqui, ou seja, fiz tudo o que a literatura sugere que deve ser feito. Isso é acertar no centro do alvo. O que é muito difícil, sempre um fator ou outro, na maioria das vezes, um fator ou outro acaba limitando o trabalho. Não neguem essas limitações, não escondam essas limitações, apresentem essas limitações, conversem com o seu orientador. Isso é importante, uma questão até ética do estudo, não esconder os fatores limitadores. E se esse fator limitador derrubar seu estudo, refaça tudo de novo. Eu só posso falar isso. Dá trabalho, é meio desesperador, mas é o que se deve fazer. Pessoal, o que fica então desse capítulo 2 aqui do nosso curso? Que ele trabalha o aspecto introdutório de um projeto de pesquisa. Todos os tópicos apresentados nesse capítulo, obviamente, introduzem a ideia do seu projeto de pesquisa. E essa é a lógica maior. É introduzir a ideia, mostrar aspectos, limitadores, delimitação, definição de termos, os objetivos, as minhas hipóteses, meu problema de pesquisa, ou seja, e um texto, como eu falei no começo, defendendo a relevância do estudo, né? Para o texto de introdução e justificativa, revise bem a literatura sobre o seu projeto de pesquisa. Revisar bem a literatura, não somente para esse texto de introdução e justificativa, que foi o item 1.1 que nós levantamos, mas vocês podem ter percebido que ao longo do capítulo de introdução, vários outros pontos dependiam de uma ótima revisão de literatura. Então, mais uma vez, vejam a importância da revisão de literatura, não só para constar com um material quantitativo no item revisão. Tenho 30 páginas de revisão de literatura. 30 páginas não diz muito se você não usou nenhuma citação daquelas ali para argumentar, para apoiar seu estudo. Então foram 30 páginas escritos no limbo, porque não tem conexão com o trabalho. A revisão de literatura deve ter conexão com o trabalho, ela deve contribuir, apoiar o trabalho. Defina bem seus objetivos, esse é um ponto importante também. Mesmo que eles venham a mudar ao longo do tempo, antes de começar a coleta de dados, antes de enviar para o comitê de ética, como eu disse, é normal haver modificações em alguns pontos do projeto, principalmente nos objetivos. Você pode criar um objetivo novo, tirar outro, juntar dois. Você vai pensando melhor, principalmente quando conversar sobre as estatísticas do trabalho. Tá ok? Então esse foi o capítulo introdução. Na sequência agora nós vamos ver o capítulo revisão de literatura. Falei tanto dele agora. No próximo capítulo, agora à frente, a revisão de literatura, alguns aspectos gerais sobre a revisão de literatura.